Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciar então esse lindo trabalho em que a espiritualidade maior nos concede com tanto carinho, com tanto amor, com tanta benevolência. Cabe a nós somente sorver todas essas energias de luz e de paz através da nossa humildade, através do nosso querer. Claro que somos espíritos bem perfeitos, mas se estivermos lutando, se estivermos querendo, se estivermos tendo vontade, alcançaremos o nosso propósito. Não alcançaremos um propósito nas nossas vidas e sem nada na nossa existência de uma hora para outra. Precisamos lutar, como disse o espírito de ontem, Precisamos se sacrificar para que estejamos alcançando melhores condições para ampararmos a nós e aos nossos irmãos. Aqui buscamos a força, elevamos essa força para aqueles irmãos que estão lá nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso convívio. E não existe nada melhor do que viver a espiritualidade verdadeira dentro dos nossos corações, o amor puro que Jesus nos ensinou. Porque todo o restante, o que é? É matéria. Vai deixar de um dia existir para volver à natureza, Porque nada morre, tudo se modifica e se transforma, compondo outros corpos de matéria. Mas a nossa vontade, a nossa evolução espiritual, essa vai para a eternidade. Então vamos deixar as tristezas, as amarguras de lado, vamos entender que vamos alcançar aquilo que precisamos, vamos ter bastante forças e entendermos que temos a família material, a família consanguínea, que é importantíssima, é realmente dentro do lar que começa a caridade, mas não esqueçamos que temos a família espiritual, aquela que Jesus nos ensinou, Quem são as suas mães, Quem são os seus irmãos? Somos todos irmãos, como nos disse o mestre. Então hoje, gente, quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Ela vai falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Isso é bom. Fica à vontade, é nós Deus. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem aos que estão presentes aqui, que sejamos todos muito bem-vindos. Tudo bem aos que estiverem nos vendo a partir das redes sociais, que é uma ferramenta magnífica, que a gente aprendeu, está aprendendo a trabalhar, está se adaptando, então que sejamos todos imensamente bem-vindos a esse instante que se faz nas nossas vidas. Hoje, aqui que nos encontramos, é Dia dos Namorados, dia 12 de junho do ano de 2021. E no dia de hoje, gostaria de convidá-los a falar, a trazer uma reflexão a respeito de cuidar do corpo e a respeito de cuidar da alma. Essa lição está inserida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem por grande título Sede Perfeitos. E a fala que a gente está trazendo um recorte para conversar um pouquinho, ele fala do cuidar do corpo e do espírito. É uma fala de Georges, um espírito protetor que falou em Paris no ano de 1863. E qual a reflexão que ele traz nessa fala? Ele fala mais especificamente a respeito dos autoflagelos, que por tanto tempo nas sociedades, na nossa sociedade, é tido como algo lícito, algo bacana e algo direcionado a uma autopunição. Nesse momento, especificamente da nossa sociedade, nesse período de pandemia, no ano de 2021, estamos vivenciando algumas experiências bastante dolorosas, bastante íntimas, em alguns ambientes pouco faladas, que é a autoflagelação. Hoje nós temos um grande número de jovens, crianças, idosos também. Pelas pesquisas que eu tive fazendo e pelas leituras, é bastante voltado para jovens e crianças que se cortam, que estão se mutilando, que estão se agredindo fisicamente. É um ponto bastante sério, é um ponto que requer muito a nossa atenção. E é um ponto que requer atenção, inclusive, se algum de nós aqui
ou quem estiver nos assistindo agora, esteja vivendo essa situação, esteja vivendo esse momento, esteja vivendo essa dor. Muitas vezes, a intenção de alguém que chega num ponto desses, de se cortar, de se machucar, de se morder, de se arranhar, ou de sentir raiva, na verdade é como se a pessoa sentisse uma raiva muito grande de si mesmo, e como uma forma de se punir por algo que não consegue fazer diferente, e acha que está errado, acaba punindo o próprio corpo. Entretanto, o nosso corpo de matéria, o nosso corpo físico, é dirigido pelo nosso espírito. A lição de hoje traz uma fala no sentido de: não é agredindo o nosso corpo de matéria que a gente vai encontrar nem identificar a solução para grandes problemas que vivemos. Se vivemos essa dificuldade, se vivemos isso, que é uma dor muito íntima e muitas vezes as pessoas que estão em nosso derredor não sabem porque a pessoa não diz, ela se cobre, os outros não conseguem ter dimensão do que está acontecendo e não conseguem ter dimensão de quão grande é a dor que a pessoa está vivendo. A primeira coisa é buscar ajuda. A primeira coisa é buscar ajuda com alguém que você confie, mesmo que não seja na sua casa, mesmo que não seja nos seus pais, mas alguém que você confie. Se não tem uma pessoa diretamente que você consiga conversar, procure ajuda médica, procure orientação, procure ajuda também numa casa de caridade, seja qual for a religião, porque a gente está vivendo uma grande falta de Deus e muitas vezes de um sentido da vida. Se cometemos erros, se cometemos falhas, que é normal a todo ser humano, porque aqui a gente se encontra para aprender, a menor autopunição não é a física, é a punição daquelas coisas que nós trazemos intimamente. Mas eu não sei onde eu erro. Se a gente parar por um instante, fizer silêncio na alma, a gente vai conseguir identificar onde estão os nossos equívocos. A gente consegue perceber... Vou tomar uma água, gente. A gente consegue perceber se somos muito egoístas, se somos individualistas demais, se somos avarentos demais. E o primeiro ponto das nossas vidas é a autoanálise. Mas uma questão fundamental é a gente saber que o corpo físico é o templo do nosso espírito. A lição traz uma analogia muito interessante, que ele diz assim: punir o nosso corpo por equívocos que a gente comete é a mesma coisa que punir um cavalo, porque ele foi conduzido de forma desgovernada. O cavalo faz o que ele é orientado a fazer. O nosso corpo age de acordo com as percepções e as experiências que a gente vive enquanto espírito. Um outro ponto importantíssimo que ele fala é assim: todos nós cometemos erros, todos nós cometemos equívocos. E a gente erra muitas vezes na tentativa de acertar. Porque para ter as atitudes, para tomar as decisões, para caminhar, para fazer, a gente pega todo aquele pacote de conhecimentos e experiências, pega a situação e fala: em que direção eu vou? E aí tomamos aquela decisão. Nem sempre a melhor, nem sempre a mais assertiva. Muitas vezes a gente sabe qual é o correto e às vezes não consegue agir da forma que gostaríamos. Isso acontecendo, pare, respire, se respeite, levante e siga em frente. E busque ajuda.
Todos nós precisamos de ajuda uns dos outros. Todos nós precisamos amparar o outro, mas amparar a si mesmo. Então, nesse Dia dos Namorados, do ano de 2021, o convite, cuidar do corpo e do espírito, é dizer: cuide do outro, procure viver bem, namore ao outro, mas namore a si mesmo. Se goste, se respeite. Tem dias que a gente se sente um lixo de pessoa. Procure ajuda. Se a gente fechar os olhos, nós vivemos no mundo com um grande número de pessoas que os nossos olhos não enxergam, mas que estão ali. A gente convive com um grande número de pessoas que passaram por nossas vidas e retornaram à pátria espiritual, que os nossos olhos não veem, mas que ali se encontram. Uma analogia, e representando muito bem essa lição, nós fomos presenteados, nós, o mundo, deixa eu arrumar minha máscara, nós, o mundo, fomos presenteados com uma literatura chamada No Rumo do Mundo de Regeneração. E uma das lições muito interessantes que esse livro traz, uma das mensagens dele, é um grupo de espíritos que está trabalhando, que está atuando, e eles fazem parte de uma casa espírita. Então tem os médiuns, num número muito reduzido, porque se encontram em período de pandemia, igual estamos agora, e tem um grupo espiritual que faz parte daquela casa. Esse grupo é um dia que está começando nos trabalhos da casa e muita gente para ser atendida. As pessoas não conseguem ver pessoalmente por conta do isolamento social. Então não podem se locomover assim. Mas aquela casa, assim como nós, está usando as redes sociais. Então eles gravam aulas e divulgam, gravam palestras e divulgam, gravam lições e divulgam. E eles estavam fazendo, acredito que ainda estão, porque isso era no passado, imagino que continuem, fazendo atendimentos por telefone. E o telefone tocava o tempo todo, com orientações e com atendimentos de pessoas que do outro lado se encontravam muito aflitas. E isso no plano de encarnado. Porque no desencarnado o trabalho era extremamente intenso. Sob que aspecto? De construir a ponte entre a pessoa que está necessitando e o médium que vai dar aquela assistência. O trabalho se fazia muito intenso, porque aquele grupo de médiuns, em número tão reduzido, ainda era atacado por irmãos infelizes. Por irmãos que não queriam que aquele trabalho no bem, no belo e no mais se desse, acontecesse, fosse adiante. E aqueles médiuns que estavam se propondo a trabalhar eram atacados por esses irmãos, mas nas fragilidades que já traziam consigo. Esses ataques se davam através de outros trabalhadores da própria casa. Esses ataques se davam entre aquelas pessoas vizinhas, próximas, com reclamações de todos os tipos que se possam imaginar. O livro traz uma narrativa, inclusive, de que na região várias pessoas pedintes foram direcionadas àquela casa, buscando ajuda, buscando alimento, porque eles faziam distribuição. E os vizinhos ao redor começaram a reclamar por conta daquilo. Era mais um trabalho que os médiuns precisavam administrar. Entretanto, isso a gente está falando no campo da matéria, no campo do físico. Os outros colegas de trabalho faziam duras críticas uns aos outros, por coisas ridículas, por coisas muito pequenas, por coisas ínfimas. O mundo buscando ajuda, tanta gente buscando ajuda com dores reais, e muitas vezes aqueles médiuns, aqueles trabalhadores,
que estavam no momento em que era tão necessitado a ajuda deles, se perdiam com coisas muito pequenas. Mas no plano espiritual, os irmãos que os nossos olhos não veem, os buscavam, os chamavam, traziam mensagens, traziam, às vezes puxamos de orelhas, inclusive, para ver se eles se apercebiam de quanto trabalho tinha para se fazer naquele período. Assim, os trabalhos aconteciam na casa. Assistência para os médiuns, assistência para os que vinham buscar ajudas e assistência para aquelas dezenas de espíritos desesperados em busca de consolo, que haviam acabado de retornar à pátria espiritual. Muitos em situações desesperadoras, que são situações que a gente tem visto constantemente agora. Esse grupo espiritual estava nessa casa, auxiliando em todo esse atendimento. Em um determinado período da tarde, foram continuar os seus trabalhos num hospital. Foram dar assistência, foram dar atendimento àquelas pessoas que estavam internadas no hospital de matéria. Tanto enfermos, quanto médicos e enfermeiros. E aí ele conta, Manuel Filomeno de Miranda conta nessa narrativa, de que lá chegando, era muito trânsito de gente, de pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas, alguns em situação de desespero, os familiares sem conseguir ter notícias, e toda aquela situação se dando. Eles adentraram e viram que tinham médios encarnados, 2 apenas, porque não se podia ter visita, aplicando passes, e um grupo muito grande espiritual atendendo, aplicando passes àquelas pessoas internadas na ala de Covid, agora, nesse momento, nos hospitais. Eles fizeram esse atendimento e saindo dentro do hospital, chegou um momento que eles iam atender na UTI. Entraram na ala da UTI. Lá chegando, Filomeno de Miranda conta que ficou extremamente admirado, porque naquele hospital que atendia internados de UTI, tinha um grande número de espíritos atendendo e assistindo e amparando aqueles que lá estavam internados. E ele não imaginava que se daria de frente com aquela cena, que o deixou muito feliz e a todos os outros que ali estavam. Um ponto que ele diz, que ele chegou, e eles perceberam, ele e o grupo que estava com ele, que naquela ala de UTI, ficavam circulando pelo ambiente como se fossem melodias. Imagina uma música muito bonita que está sendo tocada, e aquelas melodias se materializam e saem andando, volitando pelos ambientes. Era assim que eles viam aquela melodia. O dirigente do grupo disse: presta atenção que você vai ver o que é essa melodia. E aí eles pararam e ficaram observando aquelas notas musicais transitando pelo hospital, transitando na ala de UTI, e elas chegavam e buscavam os internados. Então eles percebiam algumas melodias aqui, outras ali, elas iam em busca das pessoas que estavam internadas, mas igualmente em busca de enfermeiros, de médicos, de todo tipo de funcionário que tinha no hospital. Depois daquelas melodias, cada um tomou a sua direção, o mentor disse: essas são preces que as pessoas fazem em benefício dos outros. Essas melodias são expressão das orações que os familiares, que os amigos, que os colegas fazem, tanto para os internos, quanto para a equipe médica, quanto para os profissionais que estão trabalhando na linha de frente. Então eu achei de grande beleza, porque a gente faz uma prece e não tem noção da dimensão que ela tem. Não tem dimensão do caminho que ela faz, não tem dimensão de onde ela vai atingir. Assim se deram os trabalhos de dia, a noite foi chegando
E haveria na casa espírita, que eles iriam retornar para lá, uma reunião durante a noite. Tiveram aquele atendimento no hospital e retornaram para a casa espírita. Mas chegando para a reunião da noite, perceberam que toda a casa estava cercada por seguranças, por espíritos amigos, no sentido de proteger e acolher aquele ambiente que serviria de base para uma reunião mais tarde. Proteger em que sentido? Existem aqueles que vão fazer parte, existem aqueles que serão atendidos, existem aqueles que serão tratados. Mas existem zombeteiros, bagunceiros, gente que está aí para fazer farra em todo e qualquer ambiente, do mesmo jeito que a gente tem no plano encarnado, da mesma forma. Então, para evitar esse tipo de interferência, aquele ambiente era protegido. Era madrugada e percebia-se a chegada dos espíritos que iriam participar daquela reunião, que vinham de outras esferas, que vinham de outras regiões, e lá adentrando para integrar aquela reunião que se daria. Eles entraram, viram que todos já estavam colocados, e os espíritos tinham vários, brincando, gritando, muitos outros em desespero, porque já foram recolhidos antes e ali estavam para ser orientados. O espírito queria se manifestar através dessa médium, estava inconsciente. Ele iria entrar em consciência no momento da manifestação, para que acontecesse o diálogo com o doutrinador daquela reunião. Assim se deu. Os médiuns em desdobramento entraram, colocaram-se em posição de trabalho, foi feita a prece e o trabalho imediatamente começou a acontecer, porque a hora era aquela hora apropriada. Assim, a médium queria ter aquela incorporação, ela entrou em transe. Quando ela entrou em transe, ela já veio com a voz masculina e começou a conversar com o doutrinador, que era o responsável por aquela reunião. O doutrinador era ninguém menos que Eurípides Barçanufo. Então, aquele espírito começou a conversar e percebia-se, via-se que era uma reunião espiritual, que era o espírito de um homem, que tinha um aspecto extremamente pesado, doloroso. Percebia-se nele que era alguém de muito ódio, de muito rancor, de muita amargura, de muita revolta, de muita angústia e de muita dor por conta das suas falas. E aí, ali chegando, começando a ter um espaço para verbalizar, ele disse: já estive nessa casa há alguns dias atrás. Aqui estive, aqui tive a oportunidade de ser ouvido e fui convidado pela espiritualidade maior, dirigente da casa, para aqui continuar. No momento do convite, eu não aceitei. Eu não queria ficar nesse ambiente, não queria ficar nesse lugar, pois que aqui encontram-se os irmãos que eu odeio e que persigo há tanto tempo. Só que o que é que ele dizia? Ele não tinha forças para sair do ambiente. É como ele inclusive fala, é como se ele estivesse chumbado ao chão e não conseguia sair dali por mais que ele queria. Então ali ele ficou. E o que acontece? No decorrer daqueles dias que ele ficou naquele ambiente, ele percebia que aqueles seres que ele tinha ódio por tanto tempo, de várias encarnações lá atrás, que o prejudicaram a família dele tanto, agora ali se encontravam. Eram médiuns. Agora ali viviam, e ele usa uma fala dizendo que eles hoje tinham outra roupagem. E o que é essa outra roupagem? É uma outra encarnação. Não é o mesmo personagem de antes, não é a mesma aparência física de antes, mas é o mesmo espírito. Então, a analogia, que é outra roupa, é exatamente assim a nossa vida. Nós somos os mesmos, só a nossa roupa que muda. Hoje eu estou de blusa branca,
semana que vem eu venho com uma colorida, depois venho com outra, mudo apenas a roupa, mas eu sou a mesma pessoa. E essa essência me acompanha. E aí o que ele dizia? Ali estando, naquele ambiente, ele percebia que aquele que ontem foi um algoz, hoje se dedicava a ajudar ao próximo. Aquele que antes mataria, cometeria atrocidades terríveis, como fez com ele, hoje se abre para receber amigos infelizes, dolorosos e simplesmente socorrer. E esse espírito dizia que ficava impressionado de ver que ali ninguém perguntava o nome de ninguém. Ninguém perguntava a história de ninguém. Ninguém queria saber quem era, o que fez, nem o que não fez. Mas era um ambiente, aquela casa espírita, aquela casa de caridade, aquele templo de vida que isso se dá em qualquer religião. Ali era um hospital de socorro, de assistência, de auxílio. E aquele irmão que até então era um infeliz, que até então vinha cobrar justiça, que até então vinha na expectativa de se vingar, se deparou com uma pessoa que agora não eram mais os mesmos. Assim como acontece continuamente com cada um de nós. E aí, vendo aquela situação, esse espírito falando, vendo aquela situação, ele ficou pensando, o que aconteceu na vida dessas pessoas para hoje agirem dessa forma? O que se deu com eles para hoje terem posturas tão diferentes? Em meio a isso, ele começou a chorar, porque ele vinha já com períodos de grandes dores e grandes conflitos. E o doutrinador começou a conversar com ele, dizendo, qual é o seu nome? Aquele espírito infeliz e sofredor disse, faz diferença se eu disser meu nome? O doutrinador respondeu, faz diferença por quê? Porque nós não queremos falar com essa caricatura física de dor, de angústia, de ódio, de revolta. Nós queremos falar com o ser que se encontra no interior desse corpo. Com o ser que hoje aqui vem, que busca ajuda e que é nosso irmão. Pois que o Cristo buscou a cada um dos que aqui se encontram e busca a todos os seus filhos, como filhos sofredores, como filhos amados, e nos convida diariamente para nos renovar. Esse convite que o Cristo nos fez, faz a você também. E aí eu até deixei aqui anotado, que eu não lembraria do nome dele, ele diz, era chamado Spanovic, o monstro. A impressão que dá é que ele tinha uma caricatura física muito dolorosa, muito horrenda, e aquilo o fez sofrer extremamente. O doutrinador disse, mas nós preferimos chamá-lo de Spanosito. Ele chorou mais ainda, por quê? Essa era a forma que a mãe dele carinhosamente o tratava desde criança. Com carinho, com amor, com afeto, com respeito. Independente daquela figura física que se vê, o amor com que se trata um ao outro deixa marcas que jamais são esquecidas, que jamais são deixadas de lado. Diante daquela fala, diante daquele carinho, e rememorando os momentos tão felizes que ele teve com sua mãe, aquele irmão que até então era um infeliz, simplesmente chorava. Simplesmente chorava, emocionado por aquilo que estava vivendo. E nesse momento, dois espíritos do plano maior adentram naquela reunião, acompanhados por uma senhora muito idosa, mas de uma grande beleza. De uma grande beleza que a expressa, que é caracterizada por quem ama, por quem respeita, por quem ama a vida, ama o próximo e busca o belo. Quando Spanosito percebeu aquilo, ele viu que aqueles dois irmãos estavam trazendo a mãe dele, que há muitos, muitos anos ele não via. Ele não via por quê? Porque se adentrou em regiões dolorosas,
de vingança, de ódio, de amargura. Se adentrou em mundos dolorosos que diz que o mundo está contra ele, como por muitas vezes nós dizemos que o mundo está contra a gente, que Jesus não nos vê, que a gente não tem anjo de guarda, que só pode ser para passar tudo isso, é porque eu não tenho um anjo de guarda. E assim, a mãe daquele que até então era tido como um monstro se aproximou dele. Ele a abraçou e simplesmente chorava. Isso durante uma manifestação mediúnica. E simplesmente chorava. E ele disse: mãe, então a senhora veio para tirar o seu filho das regiões infernais? Ela disse: não, eu vim para buscar um tesouro e alguém que eu muito amo, para caminhar, para crescer e para se melhorar diante da vida. E não se preocupe nesse instante, porque com o passar do tempo, você vai entender todos os porquês de cada situação que se fez na sua vida. Qual que é o grande ponto? Cuidar do corpo e da alma. Qual que é a analogia e o paralelo que eles têm? Nós vivemos no mundo dentro de uma caixinha pequenininha. A gente não consegue ter a visão do todo. A gente não consegue saber o porquê daquela animosidade com um irmão que eu nunca vi. Ou o porquê de tanta animosidade com alguém que convive sob o mesmo teto que eu. Por que tanta animosidade entre pais e filhos, entre irmãos? De onde vem esse ódio? E qual que é o convite? Qual que é a fala? O que se encontra por trás dessas histórias é o perdão. Não é para baixar a cabeça para tudo e falar amém a tudo e a todos, não é isso. Mas é a gente saber que o Cristo nos convida a amar, a viver bem com o outro. Mas esse amar e viver bem começa comigo mesmo. Sob que aspecto? Não nos flagelemos. Isso daqui, esse corpo, pede respeito, pede educação, pede disciplina. Quantas coisas a gente não quer fazer na vida e sabe que não é lícito? Pede que cuidemos do corpo de matéria, mas que cuidemos igualmente do nosso íntimo, seja através da prece. Se você está doente fisicamente, se emocionalmente você precisa de ajuda, se emocionalmente acontece algo que você não consegue lidar sozinho, busque ajuda. Busque um templo de caridade, seja qual for a religião. Busque uma prece, mas busque ajuda. A ajuda se faz em todos os instantes das nossas vidas. Como a lição também mostrou a história da melodia que entrava no hospital. Essa melodia estava passeando e buscando o seu afim numa UTI de hospital, no período de Covid. Só que essa mesma melodia nos busca a todos os instantes. Que no Dia dos Namorados do ano de 2021, levemos hoje a mensagem de namorar-se, de se querer bem, de se respeitar, de se amparar, de se acolher. Porque ao nosso derredor existe um amor extremamente profundo, independente dos nossos olhos não verem. Se os nossos olhos não conseguem enxergar por um instante, feche os olhos e faça uma prece, que a gente vai sentir o amor que nos rodeia a todo instante. Para a gente encerrar, eu gostaria que vocês que estão aqui sentem-se da maneira que for confortável. As pessoas que estiveram nos assistindo agora, seja qual for o tempo, onde estiver, se estiver sozinho, se estiver acompanhado, sente-se, se coloque numa posição confortável para que a gente faça uma prece, para que encerremos essa fala. Então, respiremos fundo na certeza de que o amor nos busca. Respiremos fundo
na certeza de que cada um de nós somos peças fundamentais nesse grande motor que é o universo. Respiremos fundo, porque ainda que os nossos olhos não vejam o amor que nos rodeia, ele se dá. Aqui nos encontramos. E assim, na tarde de hoje, nesse instante, convido-vos que me acompanhem com as portas do coração aberto, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa libertação. Que essa prece seja transformada em pétalas de paz, de harmonia, de coragem e de muito amor, a benefício de cada um de nós nesse instante. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que o amor seja o condutor das nossas vidas, o amor ao próximo, mas o amor a si mesmo, se respeitando, se querendo bem e respeitando ao universo ao qual fazemos parte. E encerro assim com a lição de hoje, que foi cuidar do corpo e cuidar do espírito. Muito obrigada a todos.